Então, boa noite, pessoal. Hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de manejo ecológico de pragas. A nossa aula hoje será uma aula expositiva dialogada e nós teremos como missão compreender o conceito de praga a partir da perspectiva agroecológica e identificar as principais causas que levam o organismo a ser reconhecido como praga. A aula de hoje se embasa no texto de Gonçalves e Boff, que já está à mão de vocês. E, ao final da aula, nós realizaremos uma atividade de fixação de conteúdo, que será uma síntese descritiva dos conceitos trabalhados. Para a gente começar, então, quando nós vamos falar de praga, nós temos que relembrar alguns conceitos da biologia. Então, nós sabemos que toda a estrutura trófica dentro dos ecossistemas, elas vão se embasar nas relações alimentares, ou seja, como cada organismo consegue se alimentar. Relembrando, nós temos os produtores, que são as plantas, que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Nós temos os consumidores, que irão se alimentar de planta e animais, ou apenas outros animais, e que vai permear tudo isso, esses três indivíduos serão os decompositores, que farão a ciclagem desses nutrientes e dessa energia. Como nós podemos observar nesta teia aqui alimentar, todos os organismos presentes em um determinado ambiente, eles vão se interrelacionar entre si, e estas relações, ela tende a um equilíbrio. Só que em um determinado momento, alguns indivíduos de determinada espécie, ele passa a se tornar praga. Como isso acontece? Quais são as características e o que favorece para que a gente rompa com esse equilíbrio e determinado organismo passa a comprometer o desenvolvimento do sistema? Então, para a gente entender qual é a causa, primeiro a gente tem que ver qual é o conceito de praga. Então, o conceito de praga é o animal, planta ou micro-organismo que aumenta a sua densidade populacional em níveis elevados e anormais e, como consequência disso, afeta direta ou indiretamente outra espécie. Então, praga pode ser tanto uma planta, um animal ou um micro-organismo. Aqui na imagem, a gente pode observar um ecossistema que é um pé de couve, e esse pé de couve ele foi atacado por um organismo. Aqui a gente tem as lagartas. Então, a gente observa que houve um aumento populacional das lagartas e elas estão causando um dano para outro organismo. Então, a partir disso, a gente consegue identificar que ela passa a ser uma praga neste contexto. Uma diferença, uma ressalva. Dentro dos sistemas produtivos, a praga normalmente é vista como algo maléfico, que vai acarretar diversos danos, diversos malefícios. Então, muitas vezes a gente tem apenas a visão de que ela é algo que tem que ser controlado, extinguido. Só que no sistema de base agroecológico nós temos uma visão um pouco diferenciada. Para a gente entender essa visão, tem alguma dúvida em relação ao conceito? Não? Então vamos entender qual é a diferença. Dentro do conceito de base agroecológica, nenhum organismo é praga em si, ou seja, nenhum organismo ele é maléfico, ele não causa um mal necessariamente, ele não é intrinsecamente mal. O que está acontecendo é que um indivíduo ele vai se tornar praga a partir da densidade populacional, ou seja, ele só vai se tornar uma praga e só vai causar algum malefício a partir de determinado momento, a partir do momento que ele se multiplica muito e ele começa a prejudicar os outros organismos que vivem ali. Dentro do conceito de base agroecológica, a praga, então, ela vai ser um indicador de como se encontra um agroecossistema. E podemos passar. Como a gente já viu o conceito e a gente viu que dentro da agroecologia ele é um indicador do nosso sistema, como ele vai surgir então? Quais são as causas ambientais que vai propiciar o desenvolvimento de uma espécie em detrimento de outra?
Nós, principalmente aqui, ó, dentro das monoculturas, vamos entender inicialmente o que é monocultura. Vamos observar esta imagem. Ali a gente consegue observar o cultivo de apenas uma planta, no caso, a laranjeira. Monocultura, então, é o cultivo de uma única espécie ou espécies reduzidas e a gente vai adensar. Então, se eu estou adensando fisicamente as plantas, eu estou provocando o quê? Um desequilíbrio, porque inicialmente o meu ecossistema, que era diversificado, eu estou restringindo ele, tendo apenas uma variedade ou duas. Com isso, eu estou possibilitando o quê? Estou possibilitando um aumento da comida, da disponibilidade de alimento. E é uma lei da Bíblia, crescei-vos e multiplicai-vos. Se a gente tem alimento, a gente vai se multiplicar. Então, aqueles organismos que viviam harmoniosamente lá no meu ecossistema, quando eu tenho apenas uma espécie, eu vou fazer com que ele se multiplique mais que os outros. Eu vou estar favorecendo o desenvolvimento dele em detrimento do outro. Então, isso faz com que ele tenha um desenvolvimento maior que os outros e ele vai começar a causar danos à minha lavoura. Cadê? Vamos voltar aqui. Então, gente, a partir do momento que ele começa a trazer danos, a gente precisa tomar algumas medidas de controle. Só que essas medidas de controle a gente irá ver na próxima aula, aí dando consequência também a partir dos estudos de Boff e Gonçalves. Então, a gente vai fazer... Tem alguma dúvida? Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer uma síntese da aula e ver... para a gente poder fazer a nossa síntese descritiva. Dentro, então, o primeiro conceito que a gente viu de praga. Então, praga é quando acontece o aumento populacional e ele vai causar algum dano. Lembrando que dentro do sistema agroecológico, ele não é essencialmente maléfico, ele apenas vai estar aproveitando uma chance, uma oportunidade que eu estou dando a ele com adensamento de plantas e outras condições. Lembrando que praga pode ser tanto uma planta, um animal ou um micro-organismo. Exemplo, uma planta que tem o potencial de se tornar uma praga é, por exemplo, a tiririca, que é aquela que ataca os jardins. No caso dos animais, a gente vê a lagarta, tem vários outros animais que também têm esse potencial. E no caso dos micro-organismos, a gente tem baculovírus, vários outros aí que podem atacar plantas e quando tem sua população fora do normal. Então, é um aumento excessivo de determinado indivíduo e ele vai se tornar praga. Ele tem condições... Então, quando ele se torna praga, foi porque ele teve as suas condições de sobrevivência favorecidas. Então, eu causei um desequilíbrio no meu organismo, no meu ecossistema, por isso que ele teve suas condições de trabalho, de vida favorecida. É isso. Então, a atividade será uma síntese descritiva, onde vocês irão apresentar os conceitos de praga e como que ela é vista dentro do conceito agroecológico. Alguma dúvida? Podemos começar a escrever? Então, tá.